Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias do Vascão. Finalmente o Vasco acertou aí com o seu novo diretor executivo e será o Pedro Martins. Vamos falar bastante dessa contratação. Também vamos falar aí do Payet, que já virou dúvida para o jogo contra o Criciúma. O jogador teria mostrado insegurança nesses últimos movimentos no treinamento de hoje e possivelmente não deverá voltar nesse jogo contra o Criciúma. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, acabou a procura do Vasco aí por um novo diretor executivo. Após a demissão do Alexandre Matos, o Pedro Martins é o novo homem do futebol do Vasco. Ele deixará o Cruzeiro, onde estava desde janeiro de 2022. A assinatura de contrato ainda não aconteceu, mas o anúncio está muito perto de ser oficializado pelo clube. O Vasco demitiu Alexandre Matos no último dia 21 de março, há um pouco mais aí de um mês, e ficou todo esse tempo buscando um novo nome aí no mercado. O Pedro Martins chega aí para ser o terceiro diretor executivo já contratado pela CC7 Partners. O primeiro foi o Paulo Brax e por último aí, o que ficou menos tempo foi o Alexandre Matos. E agora o Pedro Martins chega aí para ser o substituto desses profissionais que passaram pelo Vasco. É um profissional bastante jovem, com certeza chega aí para preencher os critérios exigidos pela CC7 Partners, né? A gente sabe muito bem que eles querem mandar realmente no Vasco e diretor executivo tem que fazer o que eles mandam, né? A gente viu que isso realmente aconteceu com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos pensava totalmente diferente, não deu liga o trabalho dele junto com o da CC7 Partners e por isso que ele foi demitido. E o Pedro Martins chega aí meio que para obedecer ordens, né? Eu acho que isso está claro para todos os torcedores vascaínos. O famoso pau mandado, ele chega para ser esse cara dentro do Vasco. Não acredito que ele fará um trabalho extraordinário, espetacular, mas é o que temos para hoje. Infelizmente, a SAF do Vasco é a pior SAF que existe no mundo. Uma empresa que está gerando sérias dúvidas aí no mercado e com certeza o torcedor está muito preocupado com o futuro do Vasco, né? Vamos torcer para que dê certo, que surpreenda esse nome. Se fosse para trazer um cara desse inexperiente, que apesar de ter sido campeão da Série B com o Cruzeiro, o único título dele, eu não contrataria, cara. Eu preferiria até mesmo trazer o Alexandre Pássaro, que já passou pelo Vasco, tem mais experiência do que o Pedro Martins, na minha opinião. Felizmente é o nome que foi escolhido aí pela diretoria do Vasco, mas vamos torcer para que dê certo, só nos resta isso, né? Deixe aí nos comentários o que você achou dessa contratação. Chega aí para ser o novo diretor executivo, totalmente desconhecido, né? Eu particularmente não conhecia esse profissional. Bom, pessoal, a grande notícia da tarde, além da contratação aí do novo diretor, foi também aí o Payet ter mostrado uma certa insegurança nos movimentos do seu joelho. E ele já é uma dúvida muito grande para o jogo de sábado contra o Criciúma. O Vasco ainda não conta com o retorno do meio-campista, que já estava praticamente certo, queria retornar, pelo menos ser relacionado. Várias fontes confirmaram isso, jornalistas que cobrem o dia a dia do Vasco falaram sobre esse assunto, mas hoje saiu informações de acordo com o Globo, de que o Payet ainda não está confortável com os movimentos do seu joelho. E isso pode ser prejudicial se ele voltar antes do tempo. Foi o que a gente falou no vídeo mais cedo, né? Até falei a minha opinião sobre esse assunto, que eu não via que era o momento ideal para o Payet voltar. Se ele não estivesse 100%, não iria arriscar colocar ele em hipótese nenhuma nesse jogo contra o Criciúma, já que é um jogador importante. Talvez você coloque ele numa fogueira danada aí nesse jogo contra o Criciúma, agrava a lesão do jogador, que já tem 37 anos, e ele fica, sei lá, o resto da temporada sem jogar. E com certeza seria um prejuízo gigantesco para o Vasco. Melhor tratar o jogador, melhor ele voltar 100% do que colocar o jogador numa fogueira aí e ele agravar a sua lesão. Na minha opinião, eu acho que o Payet não será relacionado para esse jogo. Existe ainda uma mínima chance, mas eu acho muito pouco provável que ele vá para esse jogo contra o Criciúma. Não sabemos também se no jogo de quarta-feira, jogo muito importante pela Copa do Brasil, o primeiro jogo aí de ida lá em Fortaleza, contra o Fortaleza, se ele estará disponível para essa partida, pelo menos ficar no banco de reservas. Jogo muito importante para o Vasco, até agora o jogo mais importante da temporada. Vamos torcer para que o Payet se recupere e volte 100% e no momento certo, né? Que o Vasco não tente se precipitar e talvez piorar mais ainda a lesão do jogador.
E também na última entrevista coletiva aí do técnico Ramon Dias, após o jogo contra o Fluminense, ele falou a respeito do Payet, ele foi bastante perguntado sobre a volta do Payet, sobre como que estava a situação do jogador, também como que ele poderia armar a equipe do Vasco sem um jogador. Com certeza o Ramon Dias já estava bem precavido aí quanto à situação do Payet, se ele iria utilizar o jogador ou não, queria colocar o jogador na boa para não agravar também possivelmente a lesão do atleta. Acompanhe aí agora trecho do que disse o Ramon Dias naquele pós-jogo lá contra o Fluminense, falando aí do Payet. Quanto que o senhor acredita que esse período sem partidas, uma sequência que vai ser um pouco maior para descansar, possa servir para recuperar o Payet a ponto de talvez relacioná-lo no próximo fim de semana? A gente sabe que é uma ausência muito sentida por vocês, pela torcida, pela qualidade técnica. Enfim, qual é a esperança que o senhor tem nesse sentido? Sí, nosotros esperamos que él se recupere y esté al 100%, porque nos sirve si él está al 100%. Porque nosotros el año pasado, él vino sin actividad, lo preparamos, bajó me parece que 10, 12 kilos, bajó, y lo pudimos poner al 100% y ahí nos ayudó. Necesitamos que él se recupere, que no tenga una lesión, que no tenga gravedad, que se recupere. Están trabajando mucho los kinesiólogos, los preparadores físicos, todo el club, y no solo él, sino todos tenemos que poner a bien a todos los que incorporamos, se tienen que adaptar, incorporarse, tenemos que adaptarnos bien para que podamos hacer un buen campeonato. Me gustaría preguntar si estás algo de acuerdo con esa opinión cuando el Vasco no tiene a Payet, y me gustaría saber cómo es la preparación táctica del equipo en su ausencia, ya que Payet es el hombre de creación del equipo. Está siendo más vertical, más dinámico. Tenemos menos tenencia, pero es muy vertical. Ya vieron que del lado izquierdo y del lado derecho tenemos situaciones, son muy claras, el equipo llega mucho más rápido. Con Payet tiene más tenencia, tiene más experiencia. Nosotros estamos jugando con los extremos también con jugadores jóvenes. Eric, Ryan, son jugadores jóvenes que van creciendo y tienen que encontrar el momento y los tiempos, la aceleración, la tenencia, pero todo eso se trabaja con jóvenes y van a ir creciendo. Para nosotros Payet es importante, pero necesitamos que se ponga al 100% para que pueda rendir. ¿Ok? Pois é, essas aí foram as informações que a gente teve da comissão técnica do Vasco quanto a respeito aí do Payet. Deixe aí nos comentários aí o que você espera do Payet, se você acha que ele vai ter condições de voltar aí nos próximos jogos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo mais rápido hoje, poucas informações, mais informações concretas, né? Vasco contratando diretor executivo e o Payet praticamente fora do jogo contra o Criciúma. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço e é nóis.